Olá, sou o Dr. Ricardo Alves, e como um especialista em saúde e bem-estar geriátrico, dediquei anos a entender as necessidades e desejos únicos das mulheres à medida que envelhecem com graça. Hoje vamos falar de algo muito especial para muitas de nós: o cabelo. Não use cabelo comprido depois dos 50. Evite estilos da moda para a sua idade. Nunca deixe o cabelo ficar grisalho sem horas. Ouvi essas regras de beleza ultrapassadas por décadas e, francamente, preciso perguntar: podemos simplesmente parar? Podemos, por favor, parar de dizer às mulheres com mais de 50 anos como devem usar o cabelo, após mais de 40 maravilhosos anos cuidando da saúde e acompanhando a autoestima de milhares de mulheres incríveis? Cheguei a uma verdade simples: seu cabelo não está preso a regras rígidas. É a sua tela pessoal para autoexpressão. Assim como não existe uma única maneira certa de decorar sua casa, não existe absolutamente nenhum livro de regras para se enfeitar. Você merece usar o seu cabelo no estilo que te faça sentir verdadeiramente bonita e confiante. Agora, se você está se sentindo um pouco perdida ou insegura sobre o que fazer com o seu cabelo, não se preocupe, estou aqui para ajudar. Mas antes de entrarmos em algumas ideias fantásticas, adoraria saber de onde você está nos assistindo. Deixe sua cidade nos comentários abaixo. E não se esqueça de clicar no botão "Gostei" e se inscrever para mais dicas de beleza fortalecedoras pensadas especialmente para você. Agora vamos ao que interessa. Estou animado para compartilhar 5 ideias de cortes de cabelo que genuinamente ajudaram minhas pacientes a se sentirem absolutamente fabulosas depois dos 50. O bob reto, ou lob. Vamos começar com o meu corte de cabelo favorito para um rejuvenescimento instantâneo: o bob reto, ou sua irmã um pouco mais longa, o lob long bob. Este estilo é todo sobre uma linha de base forte, limpa e sem camadas, que atinge graciosamente a altura do ombro ou um pouco acima. É preciso, é elegante e tem um efeito verdadeiramente notável, especialmente em cabelos ralos. Sabe, uma das mudanças mais comuns que observei em minhas pacientes ao longo dos anos é como a textura do cabelo muda sutilmente após os 50. Os fios individuais muitas vezes se tornam mais finos, e você naturalmente tem menos deles por centímetro quadrado no couro cabeludo. Este é um processo completamente normal acontecendo com quase todas nós. É apenas parte da bela evolução do nosso corpo. Mas isso certamente não significa que não podemos trabalhar com isso e parecer fantásticas. Aqui está a ciência fascinante por trás deste corte. Quando cortamos o cabelo em uma linha limpa e sem camadas, algo quase mágico acontece. Essa linha de base instantaneamente parece mais densa e substancial. É uma ilusão de ótica brilhante, onde pontas em camadas poderiam infelizmente revelar a rarefação. Um corte reto cria inteligentemente a aparência de espessura. E como nossos cérebros instintivamente associam cabelos grossos e saudáveis à juventude, este simples corte pode verdadeiramente transformar como os outros percebem sua idade. Nunca me esquecerei da minha maravilhosa paciente Margarida de Curitiba. Aos 68 anos, ela veio a mim, se sentindo frustrada. 3 cabeleireiros diferentes insistiram que ela precisava de um corte curto e em camadas considerado apropriado para a idade dela. Quando sugeri um bob reto elegante na altura dos ombros, ela ficou compreensivelmente hesitante, mas disposta a tentar algo novo. 2 semanas depois, ela me ligou chorando de felicidade. "Doutor Ricardo", ela disse, "meus próprios netos me disseram que pareço 10 anos mais jovem, e pela primeira vez em anos, eu realmente me sinto eu mesma novamente." O que torna este corte tão incrivelmente versátil é a facilidade com que pode ser personalizado. Você pode usá-lo com ou sem franja, dependendo do formato do seu rosto e da testa. Uma franja macia jogada para o lado pode suavizar lindamente o visual, mantendo aquela maravilhosa densidade da linha de base.
Você também pode brincar com o comprimento exato qualquer lugar do queixo. Aos ombros funciona lindamente. O bob reto funciona particularmente bem para rostos em formato de coração e ovais, mas honestamente com os toques personalizados certos, ele favorece quase todo mundo. É especialmente perfeito para mulheres ocupadas que não têm tempo infinito de modelagem todas as manhãs. Alguns minutos com uma escova redonda ou uma chapinha e você está pronta para conquistar o dia. Aqui vai minha dica profissional. Quando estiver discutindo este corte com seu cabeleireiro, seja super específica sobre querer uma linha de base completamente sem camadas. Alguns cabeleireiros abençoados adicionam camadas automaticamente a tudo, pensando que cria movimento. Mas para este visual em particular, você quer aquela borda limpa e reta. Leve uma foto se puder, e não tenha medo de falar gentilmente se vir a tesoura apontando para as pontas do seu cabelo para texturizar ou desfiar. Não é isso que buscamos com este estilo. Você já experimentou um bob reto ou lob? Conte-me nos comentários se este estilo te atrai. Agora vamos passar para o nosso segundo corte de cabelo rejuvenescedor, que oferece um equilíbrio perfeito entre comprimento e movimento. Corte de comprimento médio com camadas longas. Se a ideia de cortar o cabelo tão curto quanto um bob te deixa um pouco nervosa, ou se você sempre valorizou seus cabelos mais longos, nosso segundo corte de cabelo pode ser a combinação perfeita para você. O corte de comprimento médio com camadas longas oferece aquele equilíbrio ideal, nem muito curto, nem muito longo, com camadas estratégicas que trazem belo movimento e vitalidade ao seu visual. Este estilo geralmente fica entre a clavícula e alguns centímetros abaixo dos ombros, com camadas suaves e mais longas, que começam ao redor do queixo ou mais abaixo. É verdadeiramente o cachinhos dourados dos cortes de cabelo, na medida certa para mulheres que querem uma mudança sem um sacrifício dramático de comprimento. Deixe-me compartilhar algo importante sobre como nossos rostos evoluem naturalmente à medida que envelhecemos. À medida que passamos dos 50, experimentamos mudanças sutis em nossos contornos faciais, muitas vezes um amolecimento da linha da mandíbula e algumas alterações naturais na área do pescoço. Estas são marcas bonitas de uma vida bem vivida, mas às vezes nossos penteados antigos não complementam essas mudanças tão bem quanto antes. É aí que entra a ciência deste corte médio em camadas. O comprimento mantém peso suficiente para alongar suavemente o rosto, enquanto as camadas estratégicas criam movimento suave ao redor de suas feições. Essa combinação suavemente direciona o olhar para cima e para fora, criando um efeito de lifting natural, sem uma única agulha ou procedimento. As camadas atuam como uma moldura suave, contornando seu rosto da maneira mais lisonjeira possível. Nunca me esquecerei de Beatriz de Belo Horizonte, uma vibrante professora de 65 anos, que usou o mesmo cabelo de um só comprimento, além dos ombros por décadas. Eu olho no espelho e não me reconheço mais. Ela confidenciou durante nossa consulta. Escolhemos um corte de comprimento médio, com camadas que emolduravam o rosto, e a transformação não foi apenas física, foi profundamente emocional. Pela primeira vez em anos, ela me disse depois, eu olho no espelho e realmente me vejo novamente. A versatilidade deste corte é verdadeiramente notável. Você pode secá-lo liso para um visual polido, amassar com um pouco de mousse para uma textura casual, ou simplesmente deixá-lo secar ao ar com os produtos certos para um estilo sem esforço. Para ocasiões especiais, este comprimento ainda permite penteados simples presos e elegantes estilos semi-presos. O que torna este corte tão universalmente lisonjeiro é como ele é personalizável às suas características únicas. Para rostos mais redondos, podemos fazer as camadas um pouco mais longas. Para aquelas com cabelos mais finos, mantemos as camadas mínimas na parte de trás para manter a densidade. Essa adaptabilidade
o torna perfeito para quase todas, independentemente do formato do rosto ou da textura do cabelo. A manutenção é maravilhosamente gerenciável. Normalmente um corte a cada 8 a 10 semanas o mantém com aparência fresca. Para o penteado diário, recomendo mantê-lo simples, uma mousse de volume nas raízes secada com uma escova redonda, focando realmente naquelas mechas que emolduram o rosto. Aqui está minha dica de especialista. A arma secreta para este corte é um sérum leve sem silicone aplicado do meio às pontas do cabelo. Isso cria aquele brilho saudável que sinaliza instantaneamente jovialidade sem pesar no seu estilo. Apenas uma quantidade do tamanho de uma ervilha distribuída no cabelo úmido antes de pentear faz toda a diferença. Você está usando seu cabelo em um comprimento médio atualmente. Consideraria adicionar camadas para um efeito mais jovial. Compartilhe suas ideias abaixo. Agora vamos explorar nossa terceira opção de corte de cabelo, que desafia a idade que pode instantaneamente refrescar todo o seu visual, adicionando uma franja. Nossa terceira opção não é um corte de cabelo inteiramente novo, mas sim uma adição transformadora a qualquer estilo que você ame atualmente. A franja revolucionária, quer você as chame de franjas ou bangs. Essas mechas que emolduram o rosto podem criar um dos efeitos mais dramáticos e rejuvenescedores com apenas uma mudança mínima no seu visual geral. As franjas vêm em tantas variações lindas, desde mechas finas e quase imperceptíveis, até declarações cheias e retas. Existem opções laterais que se misturam suavemente ao seu cabelo, franjas cortina que se abrem graciosamente no meio e emolduram seu rosto como cortinas elegantes, e estilos texturizados e desfiados que adicionam um toque de modernidade. Cada tipo cria um efeito único, permitindo que você personalize com base tanto em suas feições quanto em seu nível de conforto pessoal. Quando emolduramos o rosto com uma franja, algo verdadeiramente notável acontece. Todo o foco do seu visual muda suavemente, atraindo a atenção exatamente para onde você quer. É como reenquadrar instantaneamente uma fotografia amada. A imagem não mudou, mas como a percebemos se transforma completamente. Aqui está a ciência fascinante por trás do porquê as franjas são tão eficazes para mulheres com mais de 50 anos. Nossas testas naturalmente desenvolvem linhas de expressão que contam a bela história de nossos sorrisos, preocupações e contemplações ao longo dos anos. Uma franja bem desenhada cobre suavemente a testa, minimizando essas linhas, enquanto simultaneamente atrai a atenção para seus olhos. E sejamos honestas, os olhos são verdadeiramente nossa característica mais expressiva, em qualquer idade, e uma boa franja age como um holofote, enfatizando sua beleza e brilho. Nunca me esquecerei da minha paciente Elisa, uma professora aposentada de 73 anos, que resistiu à franja por toda a vida. Sempre tive testa alta, ela explicou. Mas agora sinto que é tudo o que as pessoas veem. Após algum encorajamento gentil, ela concordou em tentar uma franja macia jogada para o lado. Quando virei sua cadeira em direção ao espelho, ela simplesmente disse: "Aí estou eu. Estive sentindo minha falta por anos." A franja de alguma forma mudou seu visual e de certa forma o restaurou simultaneamente. A versatilidade das franjas é verdadeiramente incrível. Uma franja cortina dividida ao centro e caindo para cada lado funciona lindamente para rostos em formato de coração e para aquelas que desejam manter alguma visibilidade da testa. Franjas macias e finas complementam rostos ovais e aquelas com cabelos mais finos. Opções laterais equilibram formatos de rosto quadrados e oferecem um visual elegante e sofisticado. Realmente existe um estilo de franja para todas. No entanto, devo enfatizar este ponto crucial: a técnica de corte adequada importa tremendamente com as franjas. Uma franja lindamente executada pode tirar anos da sua aparência, enquanto uma cortada incorretamente pode infelizmente ter o efeito oposto, muito reta
ou muito curta pode criar uma dureza que realmente enfatiza as linhas em vez de suavizá-las. Sempre procure um cabeleireiro experiente com clientes maduras e discuta o acabamento exato que você deseja. Minha dica de especialista para manter sua franja entre as visitas ao salão: invista em tesouras de corte de cabelo de qualidade. Nunca jamais use tesouras domésticas e aprenda uma técnica simples de point cutting, picotar as pontas para retoques rápidos. Segure a tesoura verticalmente, não horizontalmente, e faça pequenos cortes nas pontas em vez de cortar reto. Isso cria aquela borda suave e difusa que mantém sua franja com aparência natural e jovial. Você já considerou adicionar uma franja ao seu estilo atual? Ou talvez você já tenha tentado franjas no passado com resultados mistos. Compartilhe suas experiências abaixo. Adoraria ouvir o que funcionou ou não para você. Agora vamos explorar nosso quarto corte de cabelo rejuvenescedor, que vem ganhando enorme popularidade: o Bixie. Deixe-me apresentar a vocês um corte de cabelo que está conquistando o mundo da moda: o Bixie. Esta maravilha moderna combina inteligentemente os melhores elementos de um bob e um pixie, criando um visual fresco e contemporâneo, que pode transformar totalmente como você se vê e se sente. O Bixie normalmente apresenta camadas mais curtas no topo da cabeça, com mechas ligeiramente mais longas, emoldurando o rosto e a nuca, criando um efeito lindamente texturizado, que é ao mesmo tempo sofisticado e divertido. O que torna o Bixie tão especial é como ele equilibra brilhantemente a praticidade com a moda atual. Para mulheres com mais de 50 anos que levam vidas ativas, este corte oferece estilo sem esforço, com manutenção mínima, perfeito para aquelas manhãs corridas, quando você simplesmente não tem tempo para rotinas de modelagem elaboradas. No entanto, apesar de sua simplicidade, ele carrega uma inegável vanguarda fashion que sinaliza confiança e uma perspectiva moderna. A ciência por trás do efeito rejuvenescedor do Bixie é fascinante. Os comprimentos variados criam textura natural e movimento ao redor do seu rosto, o que neutraliza visualmente o amolecimento natural dos contornos faciais que ocorre com a idade. Essa qualidade dinâmica traz energia às suas feições, criando uma aparência mais vibrante e animada. As camadas mais curtas no topo da cabeça também criam volume natural exatamente na área onde muitas mulheres experimentam afinamento, levantando efetivamente todo o seu visual. Nunca me esquecerei quando Patrícia, uma executiva aposentada de 67 anos de Porto Alegre, chegou ao meu consultório, praticamente agarrando uma foto de revista de uma modelo muito mais jovem, usando um Bixie. "Todo mundo diz que estou velha demais para isso", ela confidenciou. "Mas eu quero este estilo há 20 anos e estou pronta para algo que pareça comigo." Personalizamos o Bixie para complementar perfeitamente suas feições, e o resultado foi nada menos que mágico. Não apenas ela parecia anos mais jovem, mas toda a sua postura mudou. Ela ficou mais ereta, sorriu mais livremente e irradiou confiança. A versatilidade do Bixie é uma de suas maiores forças. Para aquelas que preferem um visual mais clássico, podemos manter as linhas mais suaves e as camadas mais mescladas. Se você está se sentindo aventureira, podemos adicionar mais textura e talvez um elemento assimétrico. Algumas das minhas pacientes até optam por manter um lado ligeiramente mais longo para um toque contemporâneo. O Bixie realmente se adapta ao seu estilo pessoal, seja ele elegante e refinado ou ousado e artístico. Este estilo funciona maravilhosamente para mulheres com rostos ovais em formato de coração ou quadrados. É particularmente lisonjeiro se você tem maçãs do rosto pronunciadas ou olhos marcantes que gostaria de enfatizar. Mais do que o formato do rosto, porém, o Bixie combina com mulheres com um certo espírito, aquelas que abraçam a mudança e não têm medo de expressar suas personalidades vibrantes através de sua aparência. Para manutenção, planeje um corte a cada 5 a 6 semanas para manter a forma precisa.
O penteado diário não poderia ser mais simples. A maioria das minhas pacientes gasta menos de 5 minutos em seu Bixi. Simplesmente trabalhe uma pequena quantidade de creme texturizador no cabelo úmido, use os dedos para direcioná-lo no lugar e deixe secar ao ar ou seque rapidamente com um secador. Minha dica de especialista: o segredo para um Bixi perfeito está em encontrar o produto texturizador certo. Procure por pomadas ou cremes leves, rotulados como maleável ou fixação flexível. Aplique no cabelo levemente úmido, concentrando-se nas pontas e nas mechas que você deseja definir. Isso cria aquele visual despenteado sem esforço que torna o Bixi tão jovial e moderno. Você teria coragem de experimentar o Bixi? Você tem considerado um corte mais curto, mas preocupada em parecer matronal? Compartilhe suas ideias abaixo. Agora vamos explorar nossa quinta e última estratégia capilar, que desafia a idade e que pode te surpreender. Abraçando a textura natural. Por anos disseram às mulheres que seus cabelos naturais simplesmente não eram bons o suficiente. Cachos devem ser domados, cabelos lisos precisam de volume e ondas devem ser controladas. Mas e se a própria coisa que você vem tentando mudar for na verdade seu maior trunfo de beleza? Trabalhei com milhares de mulheres com mais de 50 anos e posso dizer o seguinte: aquelas que parecem mais jovens e radiantes não são as que forçam o cabelo à submissão, são aquelas que o deixam se mover, respirar e brilhar em seu estado natural. Veja minha paciente Helena de Salvador. Ela passou décadas alisando religiosamente seus cabelos naturalmente ondulados, convencida de que fios lisos e polidos eram a chave para parecer arrumada. Mas com o passar dos anos, seu cabelo tornou-se cada vez mais opaco e quebradiço devido ao calor constante e aos tratamentos. Um dia após mais uma tentativa frustrada de combater a umidade, ela suspirou e disse: "Eu desisto. O que podemos fazer?" Aparamos as pontas danificadas e usamos produtos que realçavam suas ondas, em vez de suprimi-las. Uma semana depois, ela voltou ao consultório radiante. "Não acredito que esperei tanto tempo", disse ela. "Eu pareço eu mesma novamente. E esse é o segredo. Quando o cabelo se move naturalmente, sejam ondas, suaves cachos definidos ou liso e elegante, ele parece vivo. Reflete a luz e emoldura o rosto de uma forma que suaviza lindamente as feições, criando um brilho jovial e sem esforço. Mas quando o forçamos a estilos não naturais, pode ironicamente nos fazer parecer mais velhas, enfatizando o ressecamento, a quebra e a rigidez. Sei que isso não é apenas sobre cabelo, é sobre controle. Muitas de nós passamos anos acreditando que a beleza se trata de gerenciar, consertar e aperfeiçoar. Mas a beleza real não é sobre controle, é sobre confiança. Quando você para de lutar contra a textura natural do seu cabelo, está fazendo uma declaração maior do que imagina. Você está dizendo: "Eu confio em mim mesma, eu abraço quem eu sou." Se você passou anos alisando, cacheando ou tratando quimicamente seu cabelo, a transição para sua textura natural não acontecerá da noite para o dia. E tudo bem. Comece pequeno. Deixe seu cabelo secar ao ar e veja o que ele naturalmente quer fazer. Se for ondulado, use um creme para realçar os cachos para trazer movimento suave. Se for cacheado, experimente um condicionador sem enxágue leve para definir a forma sem pesar. Se for liso, deixe secar naturalmente com apenas um toque de sérum para brilho. Mais importante, seja paciente. Seu cabelo passou anos se adaptando ao calor e aos produtos químicos. Ele precisa de tempo para se recuperar, readquirir umidade e encontrar seu ritmo natural novamente. Lembro-me de Sônia de Recife, uma vibrante professora aposentada de 70 anos, que coloria e modelava o cabelo com calor por décadas. Quando decidiu abraçar suas ondas prateadas naturais, sentiu-se compreensivelmente nervosa. "E se eu não me reconhecer?" ela perguntou. Eu sorri e disse: "Esse é o ponto. Você vai se reencontrar."
Alguns meses depois, ela entrou no meu consultório com as ondas mais radiantes que eu já tinha visto. Mas mais do que isso, sua confiança brilhava ainda mais do que seu cabelo. No final das contas, abraçar sua textura natural não é apenas sobre parecer mais jovem, é sobre se sentir livre, é sobre se afastar de regras de beleza ultrapassadas e entrar em uma versão de si mesma que parece sem esforço autêntica e unicamente você. Então me diga quando foi a última vez que você realmente deixou seu cabelo apenas ser. Qual é uma coisa que você ama na sua textura natural? Deixe um comentário abaixo. Eu adoraria ouvir sua história. A lição mais importante de tudo isso: seu cabelo é seu, sem regras, sem limites, sem expectativas além das suas. Seja um bob elegante, camadas suaves, um bixie ousado, ou abraçando sua textura natural. A chave para parecer mais jovem não é seguir tendências, é encontrar o que te faz sentir viva. Experimente, divirta-se e redescubra-se através do seu cabelo. Qual desses estilos você está animada para experimentar? Me conte nos comentários. E se você quiser completar sua transformação jovial, não deixe de conferir nossos vídeos de maquiagem para ainda mais dicas que realçam a beleza. Lembre-se, a confiança é a coisa mais bonita que você pode usar em qualquer idade. Agora, pensando em abraçar a textura natural, muitas mulheres acham desafiador abandonar a modelagem com calor. Qual é um medo que você pode ter sobre abraçar a textura natural do seu cabelo? E qual pequeno passo você poderia dar esta semana para amar mais o seu cabelo natural? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Suas experiências podem realmente inspirar outra pessoa. Esta semana tente um experimento de textura. Por apenas um dia, pule a modelagem com calor e os produtos agressivos. Em vez disso, use um produto desenvolvido para realçar sua textura natural. Seja um creme para cachos mousse para ondas ou sérum de brilho. Observe como seu cabelo se sente e se move naturalmente. Preste atenção em como você se sente quando deixa seu cabelo ser ele mesmo. Este pequeno passo pode ser o começo de uma bela jornada em direção à autoaceitação e ao estilo sem esforço. Conhece alguém que pode gostar dessas dicas? Compartilhe este artigo com elas. Vamos encorajar todas as mulheres maravilhosas em nossas vidas a abraçar sua beleza única. Amou essas dicas de beleza fortalecedoras? Inscreva-se para mais conselhos e inspiração sobre como se sentir fabulosa em qualquer idade.